Bom dia a todos, né? Aqui quem fala com vocês é o professor JJ. Espero que vocês estejam todos em casa, se cuidando, aproveitando o momento, estudando, ficando com a família de vocês, que realmente só saiam se for necessário, que eu acredito que não precisa vocês estar saindo, certo? Então eu espero que tudo isso possa passar para a gente se reencontrar novamente, ok? Como vocês podem observar, aqui o título, né? Se falar, a gente já viu isso aí, classificação e propriedade das ondas e acústica. Pois bem, na nossa última aula a gente fez uma espécie de revisão, certo? Sobre a classificação e propriedade das ondas, como também a acústica, em que a gente falou em relação, né, à propriedade das ondas da natureza, que ela pode ser uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética, o qual as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. A gente falou também que as ondas eletromagnéticas, diferente das mecânicas, não precisam de um meio para se propagar, tá certo? A gente também falou da direção de propagação, que pode ser uma onda transversal ou uma onda longitudinal, certo? Em que as ondas transversais, né, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Já nas ondas longitudinais é coincidente, certo? A direção de vibração e de propagação é a mesma, tá bom? Então isso foi algumas características. E hoje a gente vai apenas resolver alguns exercícios que o material de vocês traz. Lógico, a gente não vai resolver todos, mas a gente vai debater sobre alguns, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí com algumas questões, tá bom? A primeira questão que eu trouxe para vocês, né, a questão 4 da apostila, da página 47. Lembrando também que na aula anterior a gente resolveu algumas questões, certo? Foram poucas, mas a gente já começou a resolver algumas. E hoje a gente vai dar continuidade a essa resolução, né, correção dos exercícios. Então a questão diz o seguinte: a ilustração a seguir representa uma onda em uma corda. Então aqui a gente tem a representação da onda, temos a direção de propagação e temos alguns pontos, tá bom? Também tem aqui a direção de vibração, que é cima, baixo, e a direção de propagação, tá bom? Então o que diz a questão? Identifique os elementos dessa onda representados pelos números 1, 2, 3 e 4. Bom, a gente tem aqui o número 1. Se você observar o número 1, ele é a metade da distância vertical, que é uma distância vertical. De que? Do centro aqui até esse ponto. Se a gente pegar dois pontos, né, o 1 e o 3, colocasse 3 aqui embaixo, sigam a seta, se ela estivesse aqui embaixo. E a gente verificar, essa metade aqui, ó, é a mesma daqui para o 3, certo? Ou seja, essa mesma distância é a mesma daqui. Então, essa metade da distância vertical, certo? Por exemplo, a gente pode relacionar esses dois pontos. Então, a metade da distância vertical desses dois pontos é o que a gente denomina de amplitude da onda, tá bom? Então, o ponto 1 a gente vai chamar de amplitude, tá bom? Então, o 1 aqui representa a amplitude dessa onda. O 2, o ponto 2, né, vai denominar o ponto mais alto da onda. E esse ponto mais alto da onda, né, é chamado de crista. E o ponto mais baixo, representado pelo ponto 3, é denominado de vale. Então, 1, amplitude, 2, crista, 3, vale. E o 4, professor? Bom, o 4, você pode ver que ele está sendo expresso pela distância entre dois pontos, que são os pontos de mínimo aqui, ó, que esses pontos são chamados de vale. Então, a distância de um vale para outro é denominado comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele tanto pode ser a distância entre dois vales, como também pode ser a distância entre duas
cristas, certo? Vai ser a mesma, certo? Vai ser o mesmo valor. Tanto faz de ser 2 cristas ou 2 vales. Então, o comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales, ok? Então, quais são os elementos? 1, amplitude, 2, crista, 3, vale e 4, comprimento de onda, ok? Agora a questão 5, também da apostila, da página 47. Diz o seguinte: um menino chega à beira de um lago, joga uma pedra e observa a formação de ondas. Nessas ondas, a distância entre 2 cristas sucessivas é chamada de bom. Acabamos de dizer que a distância entre 2 vales ou também de 2 cristas determina o comprimento de onda, tá bom? Então essa questão aqui vocês deveriam, espero que todos tenham marcado a letra C, certo? Comprimento de onda, que é a distância entre 2 cristas sucessivas, ou também poderia ser de 2 vales, ok? Questão 5 também da apostila aí na página 47. A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa corda com velocidade de 3 metros por segundo. Determine a frequência da onda. Bom, o que a gente pode ter em relação a isso aqui? O que a gente pode ter de informação? Primeiramente, onda mecânica precisa de um meio material para se propagar, por isso que ele está se propagando em uma corda. Se você observar a imagem, o que a gente pode tirar dessa imagem? Bom, que ele deu a distância, aqui de 2 comprimentos de onda. Você observa, um comprimento de onda, só acompanha a seta. 2 comprimentos de onda. Esses 2 comprimentos de onda equivalem a 60 metros. E ele deu um total aqui, da distância vertical, de 20 metros. Mas como ele não quer saber nada de amplitude, a gente nem vai citar sobre a amplitude, tá bom? Somente em relação ao comprimento da onda. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Ele quer saber o quê? A frequência. Então, a gente, para saber a frequência, se eu tenho uma velocidade e tenho um comprimento de onda, eu posso usar a expressão da velocidade, que diz o seguinte: velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Bom, eu sei a velocidade e sei também o comprimento de onda. Então, eu posso descobrir a frequência. Professor, então o comprimento de onda é 60? Não. Esse 60 ele equivale a 2 comprimentos de onda. Então, um único comprimento de onda vai ser o que? A metade. Metade de 60, 30 metros. Então, eu já sei qual é o comprimento de onda. Então, vou substituir nessa expressão. Quem é a velocidade? Está dada na questão, 3 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui, no lugar de V, 3. Nem precisa colocar a unidade agora. Se você quiser colocar a unidade para organizar, melhor ainda. Mas eu posso colocar a unidade só no final, tá bom? Então, velocidade 3 igual a comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda, no lugar de colocar seu símbolo, vou colocar o 30 vezes a frequência. Como eu não sei a frequência, vou deixar o F. Como é que eu faço para descobrir quem é essa frequência? Bom, o comprimento de onda não está multiplicando a frequência, então eu vou ter que pegar o comprimento de onda e passar para o lado da velocidade. Porém, como ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a frequência vai ser 3 dividido por 30. E 3 dividido por 30 vai dar aí 0,1 Hz. Hertz, nada mais é do que a unidade de frequência, tá bom? Então, novamente aqui, eu tenho a expressão da velocidade, que é comprimento de onda vezes a frequência. Se eu tenho velocidade e tenho valor de comprimento de onda, para descobrir a frequência, é só você isolar, ou seja, deixa sozinho
a frequência. Então, o comprimento de onda que está junto com a frequência, eu vou ter que me livrar dele. Para isso, eu passo ele para o outro lado, usando a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a frequência vai ser a divisão da velocidade pelo comprimento de onda. Aí eu só pego os valores e efetuo a divisão. Nesse caso, eu obtive uma frequência de 0,1 Hz, tá bom? E lembrando também que frequência é o inverso do período. Questão 6 do caderno de atividades da página 20. Assinale a alternativa correta quanto a elementos e propriedades das ondas. Letra A. A distância entre a crista e o vale é chamado de comprimento de onda. Isso é falso porque comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas, ou dois vales, certo? E não de uma crista e de um vale, ok? Então a letra A é falsa, então você já não assinala a letra A, certo? B. A velocidade de propagação de uma onda varia em materiais homogêneos. O que são materiais homogêneos? Que não tem nenhuma alteração em seus componentes. Ou seja, uma mistura que eu não consigo diferenciar os componentes que há nessa mistura. Falando de misturas homogêneas. Então, a velocidade de propagação, ela só vai variar se tiver alteração no meio. Ou seja, se fosse uma mistura heterogênea, em que eu vou ter uma variedade na mistura. Então, a letra B também é incorreta por isso. Porque a velocidade de propagação de uma onda só vai variar se tiver alteração no meio. Ok? Letra C. A velocidade de uma onda está relacionada com a sua frequência. Sim, a gente acabou de responder uma questão anterior, que a velocidade de propagação de uma onda, ela é dada através do comprimento de onda vezes a frequência. Então, ela está relacionada sim com a frequência. Então, você assinala a letra C. Bom, como é assinale a alternativa correta, só significa que só tem uma. E a gente já citou que é a letra C. Mas por que a D e a E estão incorretas? Primeiro, a letra D. A amplitude de uma onda é metade do comprimento de onda. Isso é falso. A amplitude de uma onda é a metade do comprimento vertical, de uma crista e de um vale. Ou seja, a distância de uma crista e de vale, se você pegar a distância vertical, a amplitude vai ser a metade. E a letra E está incorreta, porque diz o seguinte: o período de uma onda é medido em Hertz, que é uma unidade de tempo. Você fala, Hertz é sim uma unidade de tempo. Porém, Hertz é a unidade de frequência, certo? E não de período. Período é o inverso da frequência, e frequência é o inverso do período, ok? A unidade do período é o segundo, e a unidade de frequência é o Hertz. Por isso que essa questão ela está incorreta. Então, a alternativa correta que vocês deveriam marcar é a letra C, ok? Questão 9, também no caderno de atividades, aí na página 21. Uma onda de propagação transversal tem um comprimento de onda igual ao quádruplo da sua amplitude. A variação da posição vertical entre o ponto de máxima e um ponto de mínima da onda é 0,5. Ou seja, a variação de um ponto de um vale e de uma crista é 0,5 metros. Sabendo que a onda demora 60 segundos para se deslocar por 3 comprimentos de onda. Responda às questões propostas. Primeiro vamos tirar as informações, certo? Que foi dado na questão. A questão deu a distância vertical do ponto de máxima e de mínima, que é 0,5 metros. A letra A pergunta qual é a amplitude da onda. E a amplitude da onda é a metade dessa distância vertical. Então, qual é a metade de 0,5 metros? Vai ser 0,25 metros. Ok? Então, a primeira informação que a gente já tem é a amplitude. A segunda informação, qual é o comprimento da onda? Diz o seguinte: o comprimento de onda é igual ao quádruplo da sua amplitude. O que é o quádruplo?
4 vezes. Se eu já sei quem é a amplitude, que é 0,25, quem vai ser o comprimento de onda? O comprimento de onda vai ser 4 vezes a amplitude. A amplitude, que é 0,25, então o comprimento de onda vai ser igual a 4 vezes 0,25 metro, que vai nos dar o resultado aí de 1 metro. Ou seja, 1 metro é o comprimento dessa onda. Dando continuidade ainda na questão, temos aí a letra C. Qual é o período da onda? Período, a gente sabe que é o tempo dividido pelo número de oscilações. O tempo foi dado nas questões de 60 segundos. E o número de oscilações também foi dado, que é 3, ou seja, 3 vezes o comprimento de onda. Então, o período, eu vou dividir 60, que é o tempo, vezes o número de repetições, que foi 3 vezes. Como o comprimento de onda é 1, 3 vezes 1, 3. O período vai ser 60 dividido por 3, que vai dar um período aí de 20 segundos, ok? E qual é a frequência da onda? Frequência, a gente sabe que é o inverso de quem? Do período. E o inverso do período é 1 sobre o período. Então aqui está a expressão. Frequência é igual a 1 dividido pelo período. Quem é o período? 20 segundos. Então a frequência vai ser 1 dividido por 20 segundos. Então eu vou ter uma frequência aí de 0,05 Hz. Hertz, que é a unidade de frequência. Tá bom? Então eu apenas fiz a divisão de 1 por 20. Quando você fizer, vai dar um resultado aí de 0,05. Tá bom? Letra E. Qual é a velocidade da onda? Essa é bem simples também. Usa a expressão de velocidade de propagação, que diz que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então a velocidade vai ser 1 vezes 0,05. E 1 vezes 0,05 vai dar o próprio 0,05. Então a velocidade de propagação dessa onda vai ser 0,05 metros por segundo. Então, em uma questão desse tipo, você tem que ler com muita atenção, porque todas as informações estão na questão. Então, quando você lê com atenção, você já consegue, né, entre aspas, matar a questão, ou seja, vai conseguir solucionar melhor se você conseguir interpretar e retirar as informações necessárias, ok? Agora a quinta questão da apostila da página 55. Explique como ocorre a reflexão do som. Bom, a reflexão do som nada mais é do que um fenômeno que ocorre quando duas ondas atingem um obstáculo e se propagam sem alteração de velocidade. Ou seja, a gente pode citar em questão da reflexão do som o eco, não é verdade? Como é que acontece o eco? Quando é emitido um som, certo? Que este som ele vai estar superior a 0,1 segundo, certo? E a distância até o obstáculo necessita ser igual ou superior a 17 metros. Ou seja, quando a gente emite um som, essa onda vai até um obstáculo. Quando chega nesse obstáculo, ele vai ser refletido, voltando, né, para quem emitiu o som. Ou seja, esse obstáculo é o que a gente chama de anteparo, ok? Então, uma possível resposta é essa. A reflexão é um fenômeno que ocorre quando as ondas atingem um obstáculo, ou seja, um anteparo, e se propagam sem alteração de velocidade. Sexta questão, também da apostila da página 55. Qual ou quais grandezas físicas permanecem constantes quando ocorre uma reflexão? Primeiro, quais são as grandezas? Bom, a gente vai ter a frequência, o comprimento de onda e a velocidade. Isso a gente já tem, ó, da questão anterior, que não tem alteração da velocidade. Como é que eu sei a velocidade de uma onda? Comprimento de onda vezes frequência. Se a velocidade não se altera, significa que o comprimento de onda e a frequência também não alterou, ou seja, permaneceu a mesma, já que a velocidade também permaneceu a mesma, ok? Questão 11
né, da apostila, página 55. Diz o seguinte: o sonar é um dispositivo capaz de detectar ou localizar objetos submersos ou de identificar a topografia marinha. Seu funcionamento é baseado na reflexão das ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e a sua recepção. Um radar emite na água uma onda sonora que se movimenta com velocidade de 1.434 metros por segundo. A onda retorna ao radar após 2 segundos. Nesse caso, qual é a distância entre o anteparo e o radar? Pois bem, a gente está utilizando aqui um meio diferente do ar, que é a água. E a velocidade da onda na água é diferente do ar. No ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Na água, como você já pode ver, é dado de 1.434 metros por segundo. Então vamos tirar as informações. Aqui é o que? A velocidade da onda. A onda retorna ao radar após 0,2 segundos. Então o que isso quer dizer? Que ela gastou 0,2 segundos para ir e para voltar. E ele quer saber qual é a distância. Para saber a distância, se eu tenho velocidade e tempo, eu posso usar a relação de velocidade média, que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Essa variação do tempo é a distância que ele foi, aliás, o tempo que levou para ir e voltar, que já foi dado na questão, que é 0,2 segundos. Você já pode observar que eu coloquei 0,1. Por quê? Porque eu quero a variação. Ele quer saber a distância entre o anteparo e o radar. Então, ele levou 0,2 segundos do anteparo para o anteparo novamente. Ou seja, significa que ele foi no radar e voltou e gastou esse tempo. Como a distância é a mesma, significa que do anteparo até o radar, ele levou metade desse tempo, que é justamente a variação. A metade de 0,2 é 0,1. Então, eu vou substituir, né, as informações na expressão de velocidade média. A velocidade é a velocidade, né, da onda. Do som, né, na verdade, a versão da onda sonora, que é 1.434. Então, no lugar de V, de velocidade, eu vou colocar 1.434, tá bom? Que é igual ao espaço percorrido, né, ou seja, a distância do anteparo para o radar. Para não ter que dividir no final a resposta por 2, por isso que eu já estou usando a metade do tempo. Se eu usasse 0,2 aqui, no final eu também teria que fazer a mesma relação, certo? Então o que a gente faz? Já estou usando 0,1. Então substituo V 1434 é igual ao espaço, né, dividido pelo tempo, que é 0,1. Como eu quero saber a variação do espaço, eu também vou usar operações inversas. Esse 0,1 que está dividindo vai passar multiplicando. Ou seja, 1434 vezes 0,1 vai dar um resultado de 143,4 metros. Se eu usasse o 0,2, eu iria ter um resultado que era o dobro disso aqui. Mas como é a distância de ida e volta, eu teria que dividir por 2 para saber a distância entre o anteparo e o radar, ok? Então, tanto faz você usar o 0,2 ou já fazer direto com a variação, que eu coloquei direto com a variação. Então, lembra, se vocês colocassem 0,2, a resposta que desse, você ia ter que dividir por 2, porque a resposta que você obter se usar o 0,2 é a distância de ida e volta. E ele quer saber só a de ida, que é a do anteparo e o radar, tá bom? Então, se usar o 0,2, tem que dividir a resposta. Se eu já fizer a variação, então não preciso dividir a minha resposta, certo? Então, o resultado da distância entre o anteparo e o radar é de 143,4 metros, ok? Questão 11 do caderno de atividades aí na página 22. Com base nos seus estudos realizados sobre a acústica, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Letra A. Sons de baixa frequência são baixos e sons de alta frequência são altos. Isso é verdade? Sim, porque sons de baixa frequência são sons graves, certo? E sons graves são sons baixos.
E sons de alta frequência são sons que emitem notas agudas, ou seja, sons altos, ok? Então a letra A é verdadeira. Você vai colocar V. B. Dois violões com forma e materiais distintos têm o mesmo timbre. Isso é falso porque eles têm materiais distintos e a forma também. E o som, né, de um violão, ele vai depender da sua forma e do seu material. Por isso que seus timbres serão diferentes, ok? Então a letra B é falso. O eco não é percebido pelas pessoas em um ambiente pequeno devido à interferência de ondas. O que a gente pode afirmar com relação a isso? Isso é verdade ou falso? Isso a gente vai afirmar que é falso, porque diz o seguinte: o eco não é percebido pelas pessoas em um ambiente pequeno devido à interferência das ondas. Não é isso, porque o eco precisa de um espaço, né, amplo para ser reproduzido e tem uma distância mínima aí de 17 metros, certo? Que é o que diz a letra D. O eco é percebido por uma pessoa se a sua distância até o anteparo for maior do que 17 metros. Então, a justificativa da letra C ser falso está aqui na letra D, certo? Então, a sequência: verdade, falso, falso, verdade. Ok? Então, V, F, F, V. Ok? E a última questão aí que eu trouxe para vocês, né? Também do caderno de atividades, a questão 15, certo? Da página 23. Diz o seguinte: ao emitir um som de alta potência na direção de um anteparo, escuta-se o eco depois de 1 segundo. Qual é a distância do anteparo? É similar à questão que a gente fez anteriormente. Então, novamente, nesse caso, qual é a velocidade, né, da onda? Está se propagando no ar. Velocidade da onda no ar, 340 metros por segundo. Então eu vou usar aqui 340 como sendo a velocidade. O espaço, né, a distância, é o que eu vou descobrir. E o tempo eu já coloquei 0,1. Porque escuta-se o eco depois de 1 segundo. Então significa que foi 1 segundo para ir e voltar. Então a distância só para ir, ou seja, da fonte até o anteparo, é a metade de 1 segundo, que é 0,5. Mesma coisa, se eu tiver colocado 1, o resultado eu vou ter que dividir por 2. Então, nesse caso, eu só multipliquei 340 por 0,5. Por que eu multipliquei? Porque esse 0,5 está dividindo e ele vai passar multiplicando. Então, a distância do anteparo é 170 metros. Se você tivesse usado 340 vezes 340. Porém, a distância de ida e de volta. Como eu quero saber só a distância até o anteparo, eu divido por 2. E 340 dividido por 2 também vai dar 170 metros. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Logo mais a gente vai ter nosso plano de teste, né, nossa avaliação. Então estudem mais um pouco, né? Vou dar aqui a vocês, se Deus quiser, um até logo, que a gente possa se reencontrar em breve, ok? Abraço a todos e se cuidem!